Quando eu completei 60 anos de idade, no dia 26 de abril deste ano, eu comecei a pensar na minha mãe. Uma mulher batalhadora, mãe de 10 filhos, que acaba de completar 89 anos, completou agora 89 anos no dia 5 de agosto de 2023. Eu comecei a pensar nessa mulher, nas dificuldades que ela teve. Quantos anos ela tinha quando eu nasci? Quantos anos ela tinha quando ela se casou? Quando ela teve a sua primeira filha? Quando ela teve que mudar de Minas Gerais para o Mato Grosso? E eu pesquisando sobre a minha mãe, eu encontrei poucos registros sobre ela. Porque minha mãe era uma dona de casa simples, e naquela época a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, que todo mundo tem um celular, que sai por aí gravando, filmando, guardando as suas lembranças. Na época da minha mãe não era assim. Então eu encontrei poucos registros sobre ela. Eu resolvi montar uma linha do tempo, juntando essas imagens com as memórias que a minha família tem, que meus irmãos e minhas irmãs têm, para contar um pouco da história da minha mãe, que fala muito também sobre meu pai, porque foi uma história vivida juntos, uma convivência de mais de 60 anos juntos. Então eu fiz esse registro e eu quero deixar aqui para, se algum dia algum dos meus filhos ou dos meus netos resolver fazer alguma pesquisa sobre os nossos antepassados, eles poderem encontrar em algum lugar na internet essas imagens e esses testemunhos que eu quero deixar aqui sobre o meu pai e a minha mãe. Então eu quero dedicar esse vídeo aos meus filhos, a Carla Cristiele, ao Carlos Eduardo, aos meus netos Giovana, Miguel e Rafael. E quero dedicar também a toda a minha família e aos amigos que conviveram com meu pai e com a minha mãe, que ajudaram também de alguma forma construir essa história, que participaram de alguma forma da história de vida de José Ramos Louredo e Margarida Lopes Louredo. A história de Margarida Lopes de Jesus começa aqui, em 1934. A dupla Mandi e Sorocabinha lançava seu primeiro disco com a música Tempo Ruim. Toda coisa ficou claro, bem depressa num instante. Lembro e tenho saudade daquele tempo distante. Eu tinha 4 videias, valia que nem diamante. Na letra, eles criticavam o fim da monarquia e os tempos difíceis da República Federativa do Brasil. O país enfrentava uma profunda crise financeira com desvalorização da moeda e o alto custo de vida. Na política, Getúlio Vargas e o Congresso Nacional acabavam de aprovar a Constituição Federal de 1934, estabelecendo o voto secreto, o voto feminino, a legislação trabalhista e previdenciária, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o salário mínimo e férias remuneradas. É bem provável que essa conjuntura tenha passado quase que despercebida pelo senhor Teodoro Bernardo Lopes e dona Ana Rosa de Jesus, que viviam do plantio de café no distrito de Durandé, Minas Gerais, onde ainda não havia chegado a energia elétrica, a TV e os jornais que circulavam nos grandes centros urbanos. Foi nesse contexto histórico em Durandé, Minas Gerais, em 5 de agosto de 1934, que nasceu Margarida Lopes de Jesus, filha de Teodoro Bernardo Lopes e Ana Rosa de Jesus.
Pertinho dali, no distrito de Alvarenga, em 17 de abril de 1935, nascia José Ramos Louredo, filho de Dionísio Ramos Louredo e de Maria Lourenço da Costa. Durandé se tornou município em 1992 e tem hoje 7.841 habitantes. Alvarenga virou município em 1 de 3 de 1962 e conta com 3.973 habitantes. Foi amor quando seus olhos se encontraram. Foi amor quando falaram sem falar. Mas foi na Chapada do Bueno, município de Conselheiro Pena, que Margarida e Zezinho se conheceram. Ele estava com uma namorada lá. Aí eu cheguei, ele largou a outra para lá. Namoraram e se casaram em 23 de setembro de 1954. Foi amor quando ela disse eu vou pensar. Foi amor quando ele disse o que pensava. Amor bonito foi aquele amor. Foi também em Conselheiro Pena, em 10 de setembro de 1955, que nasceu a primeira filha do casal. Quando ela engravidou do homem que ela amava. Quando ela engravidou, que coisa mais bonita de se ver. Ela recebeu o nome de Maria, em homenagem à sua avó, Maria Lourenço da Costa, mãe de Zezinho. E logo recebeu o apelido de Mariquinha, o mesmo apelido de sua tia, a irmã mais velha de Margarida. Margarida havia completado 23 anos quando se tornou mãe pela segunda vez. Elza, a Soares, iniciava sua carreira artística participando de show de calouros e de programas de rádio e se preparando para lançar o seu primeiro disco com a música Se acaso você chegasse no meu chapéu e encontrasse aquela mulher que você gostou. Foi quando Elza chegou em 5 de 7 de 1958. Uma semana antes, em 29 de 6 de 1958, o Brasil também chegou. O Brasil se tornou campeão pela primeira vez, derrotando a Suécia por 5-2. Foi quando Elza chegou em 1958 para comemorar a vitória do Brasil. Elza chegou com a bola toda. Com 4 anos de casada e 2 filhas, Zezinho e Margarida sonham com a chegada de um menino. Ela havia completado 26 anos de idade quando o sonho se realizou. Em 13 de janeiro de 1961, nasce José Louredo Filho, que recebeu este nome em homenagem ao seu pai, José Ramos Louredo, e a seu tio, José Doro. Não por acaso, ele se tornou torcedor do Santos, o time que mais ganhava títulos naquele tempo. Margarida tem 26 anos e 3 filhos. Quando eu nasci em 1963, minha mãe estava com 28 anos de idade. O mundo estava agitado. Nos Estados Unidos, o presidente John Kennedy foi assassinado quando participava de um desfile em carro aberto. No Brasil, por meio de um plebiscito, o povo disse não ao parlamentarismo e restabeleceu o sistema presidencialista. Um grupo de militares sitiaram Brasília e Inesita Barroso lançava seu novo sucesso. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. A lamparina e o lampião de gás iluminavam as noites da Chapada do Bueno quando eu cheguei, em 26 de abril de 1963. E recebi o nome de Joaquim Lopes Louredo, em homenagem ao meu tio Joaquim Doro, muito querido por meu pai e por minha mãe. Agora quem dá bola é o Santos.
Em 1965, o Santos se sagra campeão brasileiro pela 5ª vez consecutiva, após vencer os 2 jogos da final contra o Vasco da Gama. Longe da comemoração do Penta, nasce João Louredo Sobrinho. Margarida acaba de completar 31 anos e vira mãe pela 5ª vez. O Santos tem 5 títulos e Margarida tem 5 filhos. Em setembro de 1966, Pelé e Garrincha jogam juntos pela última vez. Na Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado na primeira fase e terminou na 11ª colocação. Belmonte Amaraí lança o sucesso Saudades da Minha Terra. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Saudades da Minha Terra era o sentimento que nos aguardava. Dionísio Ramos Louredo, nosso avô paterno, decide vender seu pequeno sítio em Conselheiro Pena para seguir rumo ao município de Rondonópolis, em Mato Grosso. Naquela época, em Minas Gerais, o pessoal plantava lavoura de café e milho, que eu me recordo, a plantação lá era café e milho. Meu avô tinha um pedaço de terra lá, ele era sitiante e viveu por muito tempo bem. E depois da família já grande, um punhado de filhos já homem, já rapaz, o meu avô, o vô Dionísio, ele começou a jogar baralho e jogava apostado, ele e os filhos. Então eles, naquela vício do baralho, e ele foi contraindo dívida, foi perdendo dinheiro e tal, e contraiu um bocado de dívida. Ele acabou vendendo o sítio. Ele vendeu o sítio, e também um pouco, acho que meio envergonhado por ter que vender o sítio, ele decidiu a mudar para Mato Grosso, onde ele já tinha conhecido aqui, né, no município de Rondonópolis, e aí ele veio para cá. De última hora, Zezinho resolve embarcar naquela aventura. Zezinho termina sua colheita de café, encerra a parceria com seu compadre Oliveira Torres e em setembro de 1966 segue com seus pais para um novo recomeço em terras mato-grossenses. E aí meu pai, a princípio, não vinha com eles, não vinha acompanhar a família não, meu pai ia ficar lá. Mas de repente aconteceu um fato que meu pai ficou meio contrariado. Meu pai tocava roça de ameia, né? Tocava lavoura de ameia com um fazendeiro lá. E um certo dia um cachorro nosso, que era de estimação, chamado Campeão, esse cachorro nosso avançou no fazendeiro, né? Avançou no fazendeiro, não chegou a morder, mas quase mordeu o fazendeiro. E o fazendeiro, contrariado, foi chamar a atenção do meu pai, né? O senhor dá jeito nesse cachorro, porque senão se ele me avançar de novo, eu vou matar esse cachorro. Meu pai não respondeu nada, mas ficou assim, ressentido com aquela história, né? E nessa época ele já decidiu acompanhar meu avô e vir embora para Mato Grosso, junto com meu avô e a família toda. E a gente ficou uns 5 dias na estrada, 5 famílias em cima de um pau de arara. A gente não trouxe quase nada, mais ou menos só as roupas mesmo nas malas. Porque naquela época a gente não tinha muito o que carregar, a gente não tinha fogão a gás, não tinha televisão, cozinhava fogão de lenha. Então a gente não tinha muito o que carregar. As mudanças era só mesmo a roupa na mala, um colchãozinho para dormir e pronto. E assim veio, né? Até chegar aqui na beira do Rio Vermelho, aqui num lugar denominado Cascata. Então tinha um cidadão aí que tinha terra e era amigo do meu pai, ele chamava Maracacheta. Aí nós ficamos uma noite lá, de um dia por outro, na fazenda do fazendeiro. E no outro dia tinha um grupo escolar que estava desocupado, porque não tinha aula na época, né? Aí nós montuamos lá, né, nesse grupo escolar e meu pai foi caçar serviço na redondeza. E aí deu sorte que meu pai e os irmãos dele atravessaram o rio de canoa para o outro lado, o Rio Vermelho,
E na fazenda Canaã, na fazenda do Tetu Cavamura, ele conseguiu, né, o fazendeiro arrumou uma casa para ele morar e ofereceu terra para ele plantar e trabalhar, né? Nós atravessou o rio de canoa, né, com a mudança, passamos para o outro lado do rio. Aí nós fomos morar numa casa velha, abandonada. E ali nós se agasalhou, naquela época meu pai foi, tanto ele como os irmãos, foi trabalhar, eles trabalhavam para comprar o óleo, o arroz, o feijão, para comer, né? Em 15 de outubro de 1968, nasce Jadir Louredo, o primeiro filho de Margarida em terras mato-grossense. Margarida chega aos seus 34 anos de idade e tem 6 filhos. Em 1971, o PIB brasileiro cresceu 11,9%. O Brasil vive a era do chamado milagre econômico. A família de Margarida e Zezinho também segue crescendo. Em 24 de junho de 1971, nasce Maria de Lourdes na fazenda Canaã, zona rural de Rondonópolis. Margarida chega aos seus 36 anos com 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres. Em 1974, o Brasil ainda respirava os seus últimos ares do período denominado como milagre econômico. Mas houve uma reviravolta no cenário mundial com a primeira crise do petróleo. Nesse tempo, o Brasil importava 80% de todo o petróleo que consumia. Foi quando os países produtores de petróleo fizeram uma grande descoberta. O petróleo não era um combustível renovável e, sem saber muito bem qual seria o tamanho de suas reservas de petróleo e até quando elas durariam, os países produtores decidiram triplicar o valor do barril, obrigando o Brasil a desligar o motor do crescimento. Mas isso não mexeu com o planejamento familiar de Zezinho e de Margarida. Em 11 de janeiro de 1974, na fazenda Canaã, nasce Ivani Louredo. Margarida chega aos 39 anos de idade e tem 8 filhos. Em 1976, Raul Seixas afirmava em seu novo disco: Eu nasci há 10 mil anos atrás. Se Raul nasceu há 10 mil anos atrás, Ademir Louredo nasceu um pouco depois. Em 24 de julho de 1976, Dona Margarida havia completado 41 anos e 9 filhos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Na década de 70, José Louredo, o Zezinho, filiou-se ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e logo virou representante sindical de sua região. Enquanto cultivava a terra com sua família, plantando arroz, feijão, milho, amendoim, algodão, pagando 30% de tudo que colhia para o dono da fazenda, no sindicato alimentava-se um sonho de que a reforma agrária chegaria e cada agricultor se tornaria dono do seu próprio pedaço de terra. De cada roceiro plantar sua área, sei que na miséria ninguém viveria e a produção já aumentaria 500%. Mas não foi isso que aconteceu. Em 1979, Tetu, o japonês dono da fazenda, onde Zezinho plantava sua roça há mais de 13 anos, Resolveu vender a fazenda e vendeu para um paulista. E meu pai, que participava das atividades do sindicato, e apesar de pouca instrução, era muito sonhador, né? Tinha muito sonho. Esse paulista chegou lá, comprou a fazenda e foi conversar com os arrendatários, né, que era o mundo que era do meu pai, era um deles, e falou para ele que eu podia trabalhar, podia ficar trabalhando na fazenda, só que a fazenda era dividida por uma rodovia estadual. Tinha uma parte do lado de cima e a outra do lado de baixo, que era o lado da beira do rio. O fazendeiro falou, ó, a parte que é da beira do rio eu vou colocar gado.
e aí vocês podem trabalhar do outro lado da rodovia. Ele queria continuar na terra trabalhando, mas a pessoa que comprou a fazenda nessa ocasião acabou preferindo tocar uma fazenda com gado e fez um acordo com meu pai. E ali ele tocou ali mais um ano. Quando foi no outro ano, o fazendeiro que tinha comprado a fazenda do japonês vendeu para outro. Esse outro, quando chegou, já falou para os arrendatários que aquele que quisesse tocar a roça, que era para comprar cerca e cercar a roça. Obrigando a família Noredo a trilhar novos caminhos. Zezinho trocou o campo pela cidade e o sonho pela realidade. O pai pegou e resolveu sair, fez um acordo com ele, né, e pediu para ele para pagar, desse um dinheiro para ele pagar a mudança, para ele tirar a mudança dele de lá para ir para outro lugar. É que com a indenização que meu pai recebeu lá da fazenda, comprou essa casa aqui. Só que ela não era desse jeito ainda, era uma casa de tábua, entendeu? Era uma casa toda de madeira, entendeu? Que depois, com muito sacrifício, com muita luta, foi que ele e a gente, todo mundo trabalhando junto, conseguimos fazer essa casa. Sem imóveis, milhões de automóveis já se produziu, enquanto o coitado do pobre operário vivia apertado, ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu. Porque quando veio lá da roça, meu pai não tinha instrução, não sabia fazer outra coisa. E aí o primeiro serviço que ele arrumou foi para trabalhar na serraria. Serviço pesado, coisa que ele nunca tinha feito, e ele enfrentou. Depois, quando ele saiu dessa serraria, e sem instrução nenhuma, foi trabalhar de vigilante numa empresa de transporte coletivo que tinha na cidade. Depois, quando ele saiu dessa empresa de transporte coletivo, ele pegou e foi trabalhar, fez concurso e foi trabalhar para o município, de guarda, de vigilante. Que ele teve a aposentadoria dele com 70 anos, que foi compulsória. Ele chegou num dia de manhã lá no serviço para trabalhar, a chefe dele chamou ele na sala lá e falou que ele não podia mais trabalhar, que era para ele ir embora porque ele estava aposentado. Então aquilo ali eu acho que foi um baque para a vida do meu pai, porque ele adorava o serviço dele e gostava, toda a vida gostou de trabalhar. E aí ele veio para casa e o que eu percebi que ele ficou triste com isso. E com o passar dos anos ele ficou doente. Eu não queria estar falando de coisa triste e ruim, porque meu pai foi sempre uma pessoa maravilhosa. E aí veio acontecer que em 2014 a gente perdeu ele. Faz muita falta pra gente, porque era um pai amoroso demais. Em 1980, Margarida sofre um acidente enquanto retornava de uma celebração na igreja Nossa Senhora Aparecida de Vila Aurora. O acidente lhe rendeu 52 dias de internação hospitalar e sequelas que ela carrega até hoje. Após um longo período de recuperação e já no final de 1981, Margarida recebe uma surpresa. Aos 48 anos de idade, ela vai se tornar mãe pela 10ª vez. Em 6 de setembro de 1982, nasce Márcio Adriano. O nascimento de Márcio Adriano foi o primeiro dos 10 partos de Margarida a ser realizado num hospital e com acompanhamento médico. Deu tudo certo. No feriado de 7 de setembro de 1982, Margarida e Márcio Adriano já estavam em casa, na Vila Santa Maria, em Rondonópolis, Mato Grosso. Setembro de 2004, festa na família. Zezinho e Margarida celebram bodas de ouro. Foi amor quando os cabelos branquearam, foi amor quando a idade enfim chegou, foi amor quando chegaram vitoriosos. Amor bonito foi aquele amor. Foi a celebração de meio século juntos, 50 anos de muitas vitórias, de muito aprendizado e de muitas alegrias. Mas ao longo desses 50 anos, Margarida e Zezinho também passaram por momentos desafiadores. A vida nunca foi fácil para eles. Meu pai trabalhava na lavoura de café, aí a minha mãe fazia comida, colocava as panelas numa cesta, punhava na cabeça,
trancava a gente dentro de casa, porque a gente era pequeno, e ponhava aquela cesta na cabeça e ia na lavoura de café levar comida pro pai. A gente ficava em casa sozinha esperando minha mãe chegar. Aí quando ela chegava, ela lavava roupa, carregava água da bica, lavava roupa dentro de casa para ficar cuidando da gente. Quando os filhos eram menores, tinha os que tinham nascido primeiro, quando aqueles cresceram e como nós somos em 10, aí tinha uns já mais grandes, outros mais pequenos. Aí as meninas que eram mais velhas, a Elza e a Mariquinha, já começou a ajudar na casa, né? Eu comecei desde cedo, ajudando a minha mãe na lida. Comecei a cuidar dos meus irmãos pequenos, para ela trabalhar na lavoura. Aí eu lembro muito eu e minha irmã levando, eu e a Mariquinha, levando comida para os companheiros na roça, cada uma com um cardeirãozinho na mão, levando a comida para os companheiros. Um dia a comadre Mariquinha tropeçou com os cardeirão de comida e derramou. As comidas eram polenta, feijão e canjiquinha de milho. Tiveram que trabalhar muito e enfrentar as mudanças, os contratempos na agricultura, as doenças muitas vezes desconhecidas e a educação dos filhos. A grande virada de chave, uma coisa importante que foi na nossa vida, que mesmo nós morando lá na roça, na zona rural, quando a gente era criança, o meu pai e minha mãe, com pouca instrução que tinha, eles sabiam que para mudar a nossa vida, a gente precisava estudar. E quando a gente era criança, mesmo tendo que trabalhar na roça, para ajudar o meu pai lá na roça, nos trabalhos da roça, a minha mãe sempre arrumava a gente de manhã e mandava para a escola. E aí, quando estava fazendo frio, a gente com pouca roupa, pedia para ela para faltar aula naqueles dias. Ela enrolava um punhado de roupa velha na gente e mesmo assim, com todo empenho, com todo amor, com todo carinho, mandava a gente para a escola. Eu fui fazer minha primeira faculdade, ela achou aquilo bom, ficou feliz, importante, que eu fiz a minha primeira faculdade. Aí eu lembro que eu terminei minha primeira faculdade, aí eu fiz outro vestibular e fui fazer uma segunda faculdade. A minha mãe pegou e chegou para mim e falou assim: ah, meu filho, para de estudar, já chega, você já fez uma faculdade, tá bom. Aí eu peguei nessa situação, contrariei minha mãe, fui e terminei a minha segunda faculdade. Falei, né, mesmo sendo adulto hoje, falei, agora eu vou obedecer minha mãe. Aí foi quando eu parei de estudar. Mas eu tenho muito orgulho disso, de tudo que ela me ensinou. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi pelo exemplo que ela me deu. Agradeço todos os dias por ter uma mãe como ela foi pra gente. Choveu até demais, a casa não ruiu, a casa não ruiu e não perdeu a paz. Embora tenha se espalhado um pouco pelo mundo, boa parte da família de Margarida Lopes permanece até hoje em Chapada do Bueno. Zezinho Louredo sempre alimentou o desejo de voltar pela segunda vez ao lugar onde nasceu, cresceu e viveu seus primeiros 31 anos de vida. Tô com um trem dentro do zóio, meu bem. Dá uma olhada aqui pra ver. Em janeiro de 2010, o sonho se realizou. De volta à Chapada do Bueno e do alto da Serra do João Pinto, ele dá um panorama daquela região e celebra sua volta ao passado. Meus olhos choram por quem? Se Gerais é bem mais longe que além. Isso aqui é o Alto da Chapada, na cabeceira do João Pinto. É o córrego do João Pinto que se fala, e a cabeceira da Chapada com o Padre Anjo. Do lado aqui, do lado esquerdo é Padre Anjo e do lado direito fica João Pinto. E aqui a gente vai subir a serra aqui e vai virar para o lado de lá, para o lado da Chapada. Foi também um reencontro de Margarida com seus familiares e com seus antepassados.
Em 2013, uma surpresa. O diagnóstico inesperado de uma doença coloca toda a família em estado de choque. Zezinho é diagnosticado com câncer de esôfago. Depois de uma longa batalha pela vida, Zezinho faz a sua passagem em 5/4/2014. 12 dias depois, ele completaria 79 anos. Mas, como já foi dito, a vida é feita de encontros e de partidas, de chegadas e de saídas. Vó, quando você completou 79 anos, eu nasci no dia 5/8/2013. E quando você completou 80 anos, você veio aqui comemorar o seu aniversário comigo. Então, agora eu vou dar o meu presente para você. Ano que vem, quando você completar 90 anos, eu vou estar aí com você do seu ladinho, comemorando com você aí em Rondonópolis. Um beijo, eu te amo muito. E é por isso que em 5 de agosto de 2023, Margarida chega com força para celebrar os seus 89 anos de vida. Com Margarida, a família Lopes e Louredo se prepara para escrever os novos capítulos dessa história, cheia de aventuras e de boas recordações.